Desafios à parte aí, né? Vamos É, lidando com as coisas que aparecem. Mas tem tudo a ver, sabe? Eu tava assistindo umas aulas de apometria hoje também, e até as limpezas de campo vem muito nesse sentido, assim, sabe? De resgatar tudo que tá causando dor, doença aí mesmo, porque o negócio tá tenso. Mas, em contrapartida, a boa notícia é que sempre tem uma boa notícia, gente. Eu sou das otimistas, do time das otimistas. Todas as grandes remoções que tinham que ser feitas no planeta Terra já foram feitas, tá? Não foi nem esse ano. Tem coisa acontecendo desde 2009, 2012, desde 1988. Muitas coisas já foram resgatadas e foram removidas aí. Os principais obsidiadores, né, já foram sendo tirados. Aí, o ano passado, muitos foram tirados até setembro do ano passado. Aí eles vão descendo, aí, tipo, eles vão por escala, né? Esse ano, até agora, dia 8 de agosto, mais ou menos, muitos foram tirados também. Assim, por mais que desafios estejam acontecendo, o campo está mais leve. O que está acontecendo agora está aparecendo mais as nossas próprias coisas. Então, a gente às vezes está se mergulhando nas nossas próprias auto-obsessões e nossas promessas e acordos e tal. E a gente tem que se resgatar agora. E por isso, eu até perguntei para as meninas, né, se elas topavam que a gente começasse essas aulas de quinta-feira a falar mais do espiritual, né? E daí, como vocês disseram, então, assim, a gente vai trazer um pouco. Só que, claro, nós estamos aqui em vários níveis. Então, vai ter gente que não sabe nem o que que é o campo áurico. Tem gente que já tá lá conversando com o dragão. Tem gente que, né, normal, vai ter um pouco de cada. Então, nós vamos, na média do grupo, vamos trazer. Só que eu tenho certeza que, mesmo que o encontro seja um pouco mais leve, ele vai ter alguma coisa que não estava aí no teu radar ainda. Então, vamos fazer isso. E aí, a galera de hoje, as meninas, né, de quinta-feira agora, o que que acontece? Eu vou unir as duas turmas. Então, a turma da quinta-feira, né, quinzenal que vem, e vocês vão poder fazer juntas. Nas quintas-feiras, que é a de vocês, nós vamos trazer os conteúdos mais etéricos. A gente vai passar por várias coisas, várias camadas, e eu tô louca para começar mecânica quântica, porque acho que é um lugar que faz muito sentido para todo mundo. E também vai ter o encontro da galera da linha da vida, né, do sistêmico. Então, vocês daqui podem ir para lá, eu vou adicionar vocês no grupo, assim como as meninas de lá podemos adicioná-las aqui. Ou seja, vai ser um grupo só. Vai ser o mesmo valor de mensalidade ali, tipo, não vai mudar. Mas o que acontece? Vocês vão poder assistir o dobro de aula, o dobro de encontro. Só que quinzenalmente o sistêmico e quinzenalmente essa parte mais espiritual. Porque assim, ó, eu tava pensando assim, ó, aqui em Curitiba tem o grupo de constelação presencial e o grupo de constelação multidimensional. E, gente, o grupo de constelação multidimensional nossa, tipo, é a menina dos olhos, assim, eu acho incrível. Cara, a gente senta lá pra meditar, pra se reencontrar, se reconectar e tem que fazer mais. Não sei, sabe? Tipo, é um chamado muito forte, assim, ó, tem que ampliar, tem que fazer mais, tem que ampliar, tem que fazer mais. E as meninas aqui de Curitiba, que estão trabalhando comigo há mais tempo, tô falando assim, ó, vai estudar tal tema e vamos montar aí uma universidade, né, para trazer mais clareza pra galera. A Lili que é boa com dragão, a Ana que é boa com criança. Gente, a gente tem que fazer. A gente tem que se organizar, porque o tempo urge, galera, não tem mais tempo. O que eu quero dizer com não tem mais tempo? Tá tudo acelerado, mas não tô falando só do tempo, do dia, 24 horas. É que as coisas estão acontecendo para a gente se liberar e nós precisamos fazer o quanto de energia do planeta. Então, quanto mais eu conseguir chegar em vocês e vocês, quanto mais vocês chegarem em outras pessoas, antes a gente vai chegar no quanto. E eu sei que vocês entendem isso porque já faz parte da verdade de vocês. Talvez vocês não sabem o nome, talvez vocês não sabem como fazer, mas não importa. Só que assim, a gente está muito limitado, a gente ainda está muito no ego. E não dá, a gente tem que ir pra cima e levar todo mundo. Só que é todo mundo junto, porque a gente não tem separação, mas a gente é uma coisa só. Então, assim, eu acho que eu que estou sendo beneficiada não, pelo contrário, todo mundo. Então, quanto mais a Liv se beneficiar lá, melhor.
Para mim também. Quanto, né? Assim para cada uma. E isso é pensar, né, na visão quântica do negócio. A gente precisa fazer o movimento. E aí vai de cada um o autorresgate, porque somos todos fractais umas das outras. Então, quanto mais a Lili, a Ana, a Lívia, a Auré se autorresgatarem, antes nós chegamos nesse lugar. Quanto mais elas destravarem e mais pessoas elas comunicarem tudo isso, mais a gente vai longe também. Parece, nossa, vou fazer uma piada agora. Parece, como que é? Pirâmide da Mary Kay? Mas, só que pelo lado bom agora, né, galera? Só que assim, tem que ser. A gente precisa chegar em mais pessoas mesmo. E não é pelo conteúdo em si, é o destravar, quando chegar na pessoa e a sementinha ficou, e daqui a um pouco ela vai, né, tomar consciência, fazer o movimento, nanana, maravilha. Só que é tipo assim, ó, eu tava escutando as aulas de apometria hoje, eu falei, gente, isso é muito urgente, é muito urgente, é muito urgente. Não porque não vai dar tempo e a gente tipo, a gente vai perder o bonde. Não é isso. Mas a gente pode se beneficiar tão imensamente por acelerar o bonde que tem muita coisa depois, sabe? Nossa Senhora, é muito incrível. Só que a gente precisa desapegar daquilo que tá aqui. E muitas vezes são os egos que estão na frente, sabe? Então, vamos trabalhar também um pouquinho nos egos, né? O ego, eu sou muito parceira de dizer assim, o ego é essencial, ele tem que estar aí, tá, gente? Quem disser assim, o ego não serve para nada, Jesus Cristo, como não? Se você tá aqui, você tem ego, né? É um motivador. O que eu quero dizer é, liberem o ego de é só para mim, é só desse jeito. Não existe mais isso. É do jeito do todo, todo mundo se beneficia. E quanto antes eu for percebendo isso, melhor. Hoje mesmo, né, eu viajei hoje, então eu peguei o carro, tal, saí de lá e vim. Aí eu fiz várias coisas, tipo, botar a música pra tocar, nananã, nananã, tá bom. A cada tanto que o negócio desconectava, conectava, fazia não sei o quê, nananã, eu falava assim, ó, isso já estava desenhado, isso já estava programado, isso já era pra ser assim. Se isso aqui desligou é pra eu prestar atenção em outra coisa. Eu fiquei pensando nisso o tempo inteiro, sabe, gente? Eu fiquei fazendo, meu Deus, isso é tudo quântico. É tudo, e você vai se conectando ao todo, assim, ó. Façam esse exercício. Só que tem que ter estado de presença. Vai caminhar, estado de presença. Esse negócio de botar fone de ouvido, não sei o que, não sei o que, eu sei como que é, porque eu faço isso também, então eu me vejo também. Mas agora que tá caindo a superfície, assim, ó, foi o jeito deles desconectarem a gente do presente. E se vocês forem usar, pelo menos que seja o com fio, né? Não o Bluetooth lá, que causa mais mal ainda pro cérebro. Mas, gente, é estado de presença. E por isso que as aulas. Eu quero fazer um grupo de meditação na segunda-feira também, para a gente trazer estado de presença. E nessa minha viagem, eu vou parar em alguns lugares. Assim, meu primeiro meta é conhecer gente holística aqui. Quem que tem aqui? O que que vocês fazem? Onde que é o lugar de vocês? Eu quero conhecer isso aí. Quero fazer essa experiência. E, inclusive, no final do ano, eu vou fazer uma expedição daquelas de VT, sabe? De lá, na VT, nananã, nananã, eu vou lá. Ver é ótimo, né, gente? Mas é conexão. Se eu ver algum de verdade, eu até conto pra vocês. Mas só o estado de reconexão mesmo. Bom, falei, 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 falei. Então vocês já sabem que estão todas convidadas para participarem das duas turmas. Uma a gente vai trazer os desbloqueios pessoais, né? Que eu acho interessante, sim. Nós precisamos. A gente vê que o estado muda vibracional conforme a gente vai se desbloqueando, vai se permitindo. E na outra quinzena, daí a gente vai sempre fazer esses encontros que é um pouquinho de teoria, um pouquinho de conversa, tragam as suas dúvidas, né? Então, por exemplo, no último encontro que a gente teve no presencial, a menina falou assim: Nossa, Gisele, eu vi um post que uma mulher dizia que a menstruação das mulheres agora, no mês de agosto ou finalzinho de julho, havia mudado muito. Então, era a dúvida dela. E tá tudo certo. Qualquer que seja a tua dúvida, traga, porque se a gente souber, a ideia é responder. E se a gente não souber, a gente vai atrás. Inclusive, todas vocês aqui têm a capacidade de responder qualquer pergunta que é feita, do seu jeito, da sua maneira, com o seu estado de consciência. E a gente vai começar a estimular que a consciência superior de vocês se manifeste. Porque assim, ó, nós achamos que somos nós
falando o tempo inteiro. Não é. Existem camadas de consciência, existem outros seres, existem outras consciências que estão sempre por aqui. E por vezes eles vêm, tomam a frente e falam. Às vezes você percebe, às vezes não. Mas a gente meio que se esqueceu dessa parte, né? De prestar atenção, de se conectar. Tem coisas que falam assim, nossa, eu falei isso mesmo? É, falei isso mesmo. Então tá bom. Mas de forma mais consciente, perceber quando não é você falando mais. Quando é outra consciência que chegou. E às vezes é tua própria consciência, tá? Só que é uma consciência tua mais do futuro. Uma que já passou por aquele drama, por aquele trauma e já sabe como lidar com aquilo. Só que a gente é tão apegado, às vezes, no próprio drama, no próprio trauma, que a gente nem se libera nem para deixar a consciência superior do eu do futuro vir e falar assim: não, mas eu já sei como é que resolve isso, fica tranquilo. Pega isso aqui, tá? Então a ideia aqui é a gente trazer bagagem, conhecimento, abrir para dúvidas, abrir para conversa também, né? E a gente ir cada vez mais longe. Vocês já vão entender por que eu tô falando tudo isso, né? Obviamente, tudo sempre tem um mega sentido aí nas coisas. Vamos falar de uma coisa bem específica, por exemplo, assim, ó. A gente trabalha o dinheiro, né? A gente trabalha o dinheiro, prosperidade financeira, e às vezes tem alguma outra coisa, e a gente vai tirando, vai tirando. Então a gente já olhou para a criança interior, já olhou para o pai, já olhou para a mãe, já olhou para a criança limitante, já olhou para o sistema ancestral, né? Aí aparece mais uma avó lá, aparece uma outra falência, e vai tirando, vai tirando. Só que vai chegar num momento que nós vamos precisar mergulhar nas outras encarnações, outras linhas de tempo, vidas passadas dos nossos ancestrais, que pode ser nós mesmos. Então, assim, eu não só posso como eu sou, né? Mas vamos tentar só para construir o raciocínio. Eu posso ser a minha própria tataravó, e inclusive em outras vidas, eu posso ter sido, sei lá, prima dela, mãe dela, tia dela, avó dela. E lá também tem um trauma, aqui a gente tá vivendo o mesmo trauma, depois eu vim como avó dela, vim como. E aí a gente vai mantendo aquele ciclo ali, ó, de dor para todo mundo. E o Por- legal é falar de uma coisa interessante. A gente comentou também na aula passada, mas o ciclo de reencarnação é 200 anos, sei lá, 100 anos, você assim, não tem, gente. Não é? O ciclo Não de tem. reencarnação não tem esse prazo, não. Tipo, Tudo depende da tua missão, é, da tua exatamente. disponibilidade e daquilo que precisa ser feito. Então, assim, você pode ter Uhum. talvez alguém pode ter desencarnado, sei lá, 70 anos atrás e já estar aqui novamente. Pode ter desencarnado recente e de repente ser filho ou neto de alguém da mesma família ali. Por quê? Porque, gente, vamos falar bem a verdade. Existem missões para cada um. Às vezes a missão daquela pessoa era tão importante que ela também foi tirada abruptamente por outras forças. E aí outros sistemas conseguem colocá-la de volta. Ou ela precisava aprender ela precisava passar por aquela adolescência ali, pum! Fechou a adolescência, ela já pode voltar ali daqui em 50 anos, tá? Então, assim, ó, muito cuidado com números exatos, precisões numéricas. Ah, só faz isso a cada. Não é assim. A única precisão, mais ou menos, que a gente pode ter é falar assim, ó, Saturno tá passando aqui e só vai passar daqui X anos. Isso é verdade. Daí a gente consegue observar. Mas de resto, cara, e isso que não é nem exato em segundos, né? Porque tem todas as outras dimensões aí. Mas enfim. Vamos pensar sempre que existem outros números, outras realidades. Ah, mas qual é o número? Opa, qual é o número? É uma visão 3D nossa. É uma visão limitada que a gente precisa colocar rótulo nas coisas. E a nossa ideia é tirar os rótulos. É espiritualidade livre. Eu estava atendendo um moço na semana passada. Ele é bem legal, sabe, gente? Ele é bem aberto, só que ele não entende nada. E aí agora, assim, depois de vários atendimentos, que daí a gente faz muita. Nossa, a gente faz limpeza no campo desse menino aí, ó. Uma doideira. Só que agora, na última, eu entendi. Que ele também não aprofundava. Tem gente que tem vergonha dessas coisas, ou gente que não fala. O pai dele é pai de santo. A avó dele faz trabalho. E às vezes o campo do sistêmico do familiar já está num certo nível todo comprometido ali com o que é feito. Ou bom ou ruim, não é sobre isso. Só que assim, quanto mais bom você quer ser, às vezes também chega muita coisa ruim. Quando você é ruim, nem precisa dizer que daí atrai o semelhante, né? Mas ele nunca tinha falado que ele era o bandista, assim, sabe? Porque ele sempre, as dúvidas que ele tem.
eram muito assim de quem tava zerado na espiritualidade. Daí a gente vinha conversando, tal, 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 tal. E nem nessa ele falou assim: agora eu lembrei que quando eu era pequeno, a minha avó e meu pai, ela, nossa, imagine. Aí eu falei, nossa, agora entendi que agora nós entendemos que tem que limpar no teu campo. Só que demorou várias coisas, porque eles não queriam liberar esse menino. Não queriam liberá-lo. Porque provavelmente ele faz parte de um acordo ou de alguma coisa muito importante. Só que a alma dele tá, tipo, pulsando para voltar a ter conexão espiritual. Então, assim, ó, tudo que ele passa no trabalho dele, o estresse dele, os conflitos, não dá certo, perde cliente, daí vai. Parece que ele, era por quê? Para ele se incomodar, para ele procurar limpeza. Só que às vezes a galera fecha os olhos para isso, sabe? Bom, vocês sabem mais do que ninguém, porque tem várias aqui também, né, que já passaram por essas coisas, ou que passam, inclusive, no dia a dia. Só que aí que eu entendi, nós tivemos que passar por vários encontros juntos para ele agora me falar isso. Vira essa memória. Ele falou: Nossa, uma vez eu vi isso lá na minha casa quando tipo, ele tinha uns 5, 6 anos. Então a memória ficou lá congelada, porque ele não queria dar lugar para isso, ou a própria egrégora dele, inclusive, a, digamos assim, a que cuida, blindou ele e falou: Não, você não vai lembrar disso até os 42, porque daí lá você vai dar conta. Então, assim, eu não estou dizendo que é a egrégora que é ruim ou a egrégora que é boa que fez isso. Lembrando que o ruim e o bom nem existe, a gente só está trazendo esses dois conceitos para mais ou menos nortear aí, né? Porque vai chegar uma hora que nós vamos conversar no campo neutro de tudo, que é o nosso objetivo, campo neutro. E lembra, ó, campo neutro não é em cima do muro, não é não se decidir, não é não fazer. E, gente, olha que louco, né? Sabe o que eu tava percebendo? Que eu fui procurando tanto, assim, né? Sei lá, sair de alguns processos, sair de alguns lugares que eu tava fora da minha esfera tal, que eu deixei o meu ímpeto virginiano um pouco de lado. Cara, o virginiano é o cara que pega as coisas e sai fazendo. E aí entramos em virgem, né? A gente tava conversando sobre isso, que agosto foi bem desafiador, porque era leão, muito sol. Daí eu falei assim, calma, virgem já tá entrando pra organizar. E nessa viagem que eu tava fazendo pra cá, veio muito esse insight. Toma o que é teu, porque é tua energia que faz as coisas. Falei, é verdade. Não adianta ficar esperando. Eu que tenho que fazer mesmo. E não é um esperar, assim, tipo, passivo. Eu tava a esperar ativo, sabe? Mas não adianta, não é sobre isso. É eu que puxo mesmo. E tá tudo certo, porque sempre tem um. Só que esse aí também tem um preço, né? Não é tão fácil puxar um monte de gente. É difícil. Só que aí agora eu falei, não, mas eu entendi. Se eu vim nesse signo é para isso. Se eu vim nessa data é para isso. Se eu vim no com a astrologia X, se eu vim com a numerologia X, tem tudo uma linha. E sabe quando as coisas vão ficando claras, 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 claras? Tanto que hoje eu ia dar mais uma aula do sistêmico, né, para encerrar para vocês aqui do grupo de hoje, daí começar setembro integrando. Mas eu falei, sabe uma coisa? É hoje já. Ainda falei, daí eu chamei a galera do outro, falei assim, ó, gente, eu sei que ficou em cima, mas quem quiser vem. Porque não precisa mais esperar. Tá pronto o tema? Sabe falar? Só faz. Então, assim, ó, não é uma urgência UTI, mas é uma urgência importante. Vocês entendem? Não é uma urgência drástica, é só uma urgência de importância mesmo. Então, não pesem pelo drástico, vamos fazer pela importância. E aí, ó, eu vou comentar, nossa, eu tenho que falar, a Marilete, eu sou muito grata para ela, porque ela trouxe muita gente já pro grupo. A Ana também, a cada tanto ela traz alguém, ela traz um parente. Só que a gente vê as resistências e a gente sabe. Então, assim, cada uma de vocês, de alguma forma, sempre traz alguém, né? Então, assim, ó, tipo, vocês trazem muita gente e isso é importante. Só que, claro, se a pessoa já tá dando conta, não consegue dar conta, né? Daí a gente deixa com eles, normal. Mas é muito importante, gente. E a Marilete, por exemplo, trouxe a Ana, e a Ana trouxe 200 pessoas lá também. E, cara, às vezes porque a alma anseia muito o que negócio. A gente tentou trazer uma vez a irmã da Lili, só que daí não deu. Gente, ela errou o dia que estava marcado. Assim, ó, a chance disso acontecer é mínima, porque a Gisela aqui, ela manda mensagem.
na sexta, na terça, manda umas 3, 4 mensagens para lembrar. Ela esqueceu. Então tá, acontece. Ah, mas esse ano ela não, olha só, esse ano ela não pode, né? Porque ela tá fazendo outros processos que ela tem que terminar. E beleza. Só que será que ela vai estar pronta para o ano que vem? Assim, sabe? Tipo, olha, eu quero dizer assim, prestem atenção como as egrégoras pessoais da gente vão se blindando de alguma forma para realmente dar uma segurada. E aí vem por várias coisas, tá, gente? Às vezes daí doença na família, a pessoa mesmo fica não muito legal, problema no relacionamento, falta de dinheiro, ixi, mil coisas, vocês sabem que vai acontecendo. Mas o importante é saber que estamos em movimento, cada uma de vocês. A Aurélia, a Liv, que fazem aqui comigo, gente, já é, sei lá, o terceiro, o quarto ano que a gente tá junto já, né? E a gente veio meio que de uma herança, né? Sendo resgatadas aqui. Daí a gente falou, não, vamos continuar esse negócio, vamos, vamos, vamos. E aos poucos foi saindo uma ou outra, porque o quanto de energia ia subir. Isso tudo já estava desenhado. E quem não ia dar conta do negócio não ia conseguir estar aqui mesmo. Só que na hora, no dia, às vezes a gente não entende, mas depois você vai entendendo, sabe? Então, assim, é muito se auto-perceba. Vocês vão ver como tudo isso é incrível, incrível, incrível. A Ana já está atendendo lá os mini pacientes dela lá, um pouco mais também dentro do sistêmico. E ela tá falando, Gisela, é muito legal, porque assim, vem coisas assim que são surreais. E a ideia é a gente mesclar exatamente, né, essa parte espiritual com a sistêmica, porque está tudo interligado mesmo. Bom, primeiro que sim, né? Mas porque está mesmo, as histórias são interligadas. Nada se perde aqui, tudo fica. Só que em vez de a gente olhar só para o campo, né, mais assim da vida atual, nós vamos olhar para a vida estelar, nós vamos olhar para a vida passada, a gente vai olhar para o que for, todos os campos. A gente vai olhar finalmente para o campo do todo. Porque assim, eu preciso trabalhar muito no meu campo do eu para eu conseguir estar no campo do nós. Daí do campo do nós podemos ir para o campo do todo com mais facilidade. Então a gente vai começar a trabalhar o campo do todo também para quando a gente chegar lá, tá mais acostumado com essa energia aqui, ó, do todo. O campo do nós é muito importante porque ele vai reestruturar relações, né? Só que só dá pra fazer isso com o campo do eu. Vocês entendem isso? Então, ó, campo do eu, campo do nós, o campo do todo, tudo tem que ser trabalhado. Nós vamos trabalhar aqui, a gente está trabalhando aqui, e esse aqui vai por meio de caminho, vai se adaptando, né? Vai ficando cada vez mais fácil. Depois a gente refaz aí a dinâmica do campo do eu, do todo e do nós, para ver, né, como que a gente se sente dentro dessas novas esferas. Gente, eu não tomei café, não tomei energético, eu só tô falando, mas eu não tomei nada, juro por Deus. Eu falei, nossa, por que eu tô falando tanto? Porque às vezes aquilo que eu falei já nem sou eu mais falando, eu só deixei uma consciência vir porque alguém de vocês precisava ouvir tudo isso. Interessante? Então tá. Aí, olha só. Aí a gente falando assim, quando a gente olhar para prosperidade, lá a gente já olhou lá na criança, lá, 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 e falou, meu Deus, encontrei tanta coisa aqui. Mas agora vamos olhar lá no campo astral. E, meninas, uma coisa bem importante aqui, ó. Em todos os reinos, nós já passamos, tá? Os que nós conhecemos. Então, nós já fomos vegetal, nós já fomos mineral, nós já fomos animal. Inclusive, pode ter sido em outros planetas também, né? Não vou nem entrar aqui. E estamos agora aqui no humano. É isso aqui que a gente está vendo. Pode ser que tenha um fractal teu nesse exato momento sendo outra coisa. Eu tive acesso a uma memória de vulcão. No dia, eu me percebi vulcão. Só que eu não dei. Sabe quando você. Tá bom. Só que eu achei que eu tava conversando com o vulcão, que eu tava. Não, daí, depois de vários dias que eu entendi que eu era aquela consciência. Mas não é que eu era a consciência, porque nós todos somos todas as consciências juntas. Só que cada vez mais a gente vai se percebendo. Então, quando eu me percebi vulcão, eu sei que é meio louco, mas é. Eu não tive nenhum sentimento diferente, assim, eu só me percebi um vulcão. Só que, assim, não era uma coisa separada de mim, eu não estava vendo, né, um vulcão na minha tela mental, não. Eu senti ele dentro de mim, eu era o vulcão. Só que não era um vulcão em erupção nem nada, era um vulcão. Ponto. E isso é uma memória que provavelmente eu resgatei por algum motivo.
E eu não preciso compreender para que eu resgatei essa memória. Eu só sei que eu fui, eu sou. Teve uma vez em meditação, que a gente usa muito cristal, assim que eu estava conectada com a pedra, eu senti dentro da pedra. Eu consegui entrar na consciência da pedra. E eu senti o gelado inteiro lá de dentro. É como se você estivesse numa caverna. Ali eu não tive a percepção de que eu era a pedra, ou. Não, ali eu entrei naquela pedra. Eu entrei naquela consciência. Acontece isso sempre? Não. Posso meditar e tentar? Pode. Sistema protecional. Abram o campo. Façam os movimentos. Sentindo bem, ok. Não sentiu bem, corta, tira, remove. Depois faz sistema protecional de fechamento, né? Fecha todos os portais, não deixa nada aberto. Gente, vocês vão dormir? Faz sistema protecional. Vocês vão acordar? Fecha todos os campos, fecha todos os portais. Nem sei se eu abri portal. Tá bom. Acordou? Que se feche todos os portais, caso alguma coisa tenha ficado aberto. Eu peço aqui para Arcanjo Miguel, para quem vocês conhecem, Jesus, tá bom. Aí eu peço pro meu anjo da guarda, tá bom. Aí eu peço ali, ajuda lá pra minha vozinha que sempre me ajudou, tá bom. Não tem certo, não tem errado. Peçam para as consciências que podem ajudar, porque essa consciência também é você. Só que ela está num outro plano, num estado consciente diferente do seu aqui 3D. A Aurelina, a Débora, a Ana Paula, né? Lili, entendeu? É só um estado de consciência diferente daquele que você está projetando aqui agora. Então, assim, ó, nós todos já fomos de vários reinos e podemos estar sendo nesse momento também por aí, né? Mas a gente vai falar do reino humano especificamente, porque estamos aqui, né? Não tem por que ficar, vamos entrar lá no reino mineral para ver. Mas, tomando consciência disso, pode ser que vocês se aproximem ainda mais desse tipo de informação. E se vocês, em um sonho lúcido, numa viagem astral, numa projeção, num desdobramento, numa meditação simples, num fechar de olhos, num só silenciar, perceber alguma coisa, você vai falar: opa, peraí. Nossa, parece que agora eu entendi também alguma coisa adicional. Porque esse conhecimento só vem quando a gente está pronto, e dali novos degraus vão se abrir, novas percepções, tá? Vão se desdobrar, literalmente. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vocês estão entendendo? Tá muito louco? Tá tudo certo? Vocês estão achando legal? Eu estou amando, né? Porque é tudo que minha alma está desejando, essa conexão maior com a espiritualidade, mais a fundo mesmo, de às vezes ter vários sonhos ou coisas muito reais, e de repente você não tem com quem comentar sobre isso, né? As Sim. famosas ovelhas místicas da vida, então, Nossa, e foi muito legal você é, falar isso, porque assim, ó, essa ideia surgiu também daquilo que vem sendo plantado, das conversas que eu tenho com vocês, e eu vou sentindo a necessidade. Então, eu já falei para uma, já falei para outra, eu fui percebendo. E teve um domingo agora recente aqui em Curitiba que a gente conseguiu se reunir, né, as meninas de Curitiba, e a gente saiu para tomar um café. E aí estavam sentados, né, as que mais vão assim no grupo, digamos. E a gente percebeu, ainda falei brincando, eu falei assim, ó, gente, olha que salto quântico que a gente deu na vida. Porque olha quantas somos aqui conversando sobre os nossos assuntos que a gente gosta, sem achar que a gente é louca, sem nenhum falar que não sei o quê. Aí a Lili falou um negócio, a Ana falou outra coisa, e todo mundo falou, pode ser sim. Ninguém falou assim, nada a ver isso aí. Você tá louca. Não, é bem pelo contrário. Nossa, muito legal, vou estudar mais sobre isso, sabe? E pois aí é, uma. porque como se não, você falando das meninas que chamou muita gente, eu não tenho ninguém para chamar para Então, esse mas aí, ó, mundo aí que nosso. tá o salto quântico. Porque a gente começou o movimento e a gente começou a se conectar, a se perceber, falar, opa, peraí, entende? Só que como, claro que vocês têm em outra cidade e não tem como chamá-las, né? Só que vocês já estão aqui. Vocês já podem, a gente já pode conversar sobre isso. Sabe? Então, assim, ó, cuidado com aquilo que a gente coloca, às vezes assim tá resolvido. Lá no grupo a gente pode conversar. Quantas dúvidas astrais vocês têm? Coloca lá. Sonhei assim, assim, assado, aconteceu isso, isso, e isso. Todas as respostas que vierem ali não vai ter certo, mas também não tem errado. É uma tentando contribuir para a outra. E aí, de vez em quando, vai surgir um, opa, isso aqui faz sentido, certo?
Então, às vezes, um grupo do WhatsApp, ele serve tal qual aquilo. Mas foi engraçado a gente estar reunidas lá, porque eu falei assim, gente, que salto quântico que nós já demos, porque há quanto tempo nós buscávamos pessoas para conversar sobre essas coisas aqui. E aí começou, né? Assim, claro, assim como nós, tem muitos outros grupos, né, gente? Eu mesmo online tenho outras amigas, assim, que a gente se reúne a fazer meditação e tal. E eu falei, cara, eu vou fazer um grupo de meditação também na segunda-feira, de forma quinzenal. A meditação não é meditação búdica, gente. Porque assim, a gente fala meditação, parece que é sentar, botar os dedinhos assim, nos mudrar. Não é isso. Meditar é só silenciar. Então a gente vamos chamar de é, meditação alquímica. É transformação. A gente vai se transformar, tá? E aí a ideia é a gente falar cada vez mais do plano astral, né? De todos os corpos e tudo isso. Tem gente que vai achar esse assunto mais básico, mas eu tenho certeza que vai servir e contribuir para todo mundo. Lá no campo astral, a gente vai olhar para pacto, acordo, voto de escassez, voto de pobreza, voto de não sei o quê. É lá que também estão vários assuntos travados, tá? E quando a gente vai percebendo essas coisas, a gente percebe que os efeitos daquilo que foi feito é atemporal. Então, independente, porque sabemos que não existem linhas de tempo contínuas, né? Independente de quando aquilo passa a agir, como é atemporal, ele passa a agir em todos os meus fractais, os que estão conectados diretamente com essa conexão aqui, né? Com essa fonte aqui. Então, como ele é atemporal, se alguém fez assim, ó, e eu juro te amar para sempre, até que a morte nos separe, até que nos que pronto, você já tá com um pactozão aí, um acordão aí. Isso que você pode lembrar dessa, né? Imagine das outras que passaram antes que a gente nem lembra. E todos nós aqui, com certeza, já passamos algumas vezes aqui pelo planeta Terra, é, e a maioria das vezes foi nessas épocas que o planeta mesmo ainda estava nesse estado mais dificultoso. Por quê? Porque assim, o planeta ele vem também, né, Aurelina, ele é a consciência, então ele também está subindo a consciência dele. Então, quando ele se forma, ele tem uma consciência inicial. Depois ele vem para uma segunda, terceira, quarta, e ele está subindo. Hoje nós estamos com. Se a gente pudesse refletir, de uns tempos para cá, né? Não vamos talvez trazer, mas tá. E nós estamos hoje numa era do sétimo raio violeta. Ou seja, a era de Aquário agora, do Mestre Saint-Germain, é transmutação. É a gente ressignificar as coisas. É por isso que é descobrir a verdade. Então, o aquário com o com a chama violeta, que é o raio violeta, o sétimo raio. Na passada, a gente estava falando de Jesus, sexto raio rubi, né? Que é esse amor gracioso, que é a gente ter fraternidade. Cada um desses períodos aí dura uns 2.000, 2.400 anos, mais ou menos. E cada um vai recebendo um regente. Então, até agora, pouco ali, né, na era de peixes, o regente mor era Jesus, Mestre Sananda. Antes dele já vieram outros regentes, tá? Então, antes do sexto raio aqui, a gente tinha o quinto raio lá da cura, do verde, né, que ia trazer as verdades. Então, assim, ó, cada uma das esferas anteriores, aí das eras anteriores, foi passando pelo seu processo interno também de cura do planeta, para a gente estar aqui no sétimo raio, tá? Então pensa comigo, se a gente está evoluindo em consciência planetária, nós também estamos aqui para evoluir, a gente já sabe. Só o que vem para frente cada vez é melhor, porque agora vai entrar claro, agora que eu digo daqui 2.000 anos, mas vai entrar o oitavo raio, água marinha. Depois o nono raio, magenta. Cada um desses raios, cada uma dessas cores que rege, né, a nossa instrumentação aqui da época, eles são poderosíssimos e estão cada vez mais evoluídos. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que a maioria dos terapeutas vão trabalhar com sete raios, sete raios, sete raios. Muita gente estagnou aí, porque foram liberados os sete raios lá desde a época Ai, gente, me fugiu o nome dela agora. Helena, Helena. Putz, alguém lembra? Helena Blavatsky, não sei se.
Não, fala de novo que eu vou lembrar. Helena Bradlov. Não, pera, é isso aí, mas eu já É, Blavatsky. 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 Isso, Blavatsky. Eu não lembro bem Sim, exatamente da Helena pessoa. Blavatsky, a primeira que escreveu. A primeira que eu digo assim, ó, gente, nós temos que considerar que até tempos atrás a gente tinha nem condição de escrever, né? Que até tempos atrás a tradição era totalmente oral, porque nem escrita nós tínhamos. Antes disso, a gente tinha escrita, mas também tudo foi perdido, né? As memórias também sucumbiram junto. Mas vamos trazendo uma linha mais perto de nós, assim. Então, a própria Helena Blavatsky lá, ela escreveu sobre a fraternidade branca e ela trouxe os sete raios. Existe uma foto dela com o mestre Elmória, com Saint-Germain. Quem que é o outro que tá lá? Não lembro agora, mas tem uma foto com eles. Aí todo mundo questiona, será que é uma foto que é real ou uma coisa que foi só feita, né? Mas olhem lá, isso aí é interessante. Então, a Helena Blavatsky já trouxe todos esses conceitos dos sete raios e muita gente estudou aqueles livros lá e parou nessa época. Só que agora já estão disponibilizados para a humanidade muitos mais raios. Então a gente já passou de fase. Em 1988, eles disponibilizaram o oitavo por meses, daí tá? Daí lá em 1988, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo raio. Todos os 12 já estão disponibilizados. Então, assim, ó, é como se a Terra já tivesse mais 5 vidas aqui de 2.000 anos, mais ou menos, garantida, porque foi disponibilizado para gente. E além de tudo isso, tem os próximos, tem os 24 e 36 raios, todos conhecidos. Existem 144 raios já nomeados. A cada pouco, outras pessoas também canalizam e percebem outros raios, tá? Lá na minha equipe, na minha egrégora lá, nós também temos raios que a gente já canalizou nos nossos trabalhos internos. Só que isso aí, para tomar uma proporção mundial, para todo mundo ler o mesmo livro, demora aí, ó. Quantos? 200, 300 anos? Talvez um pouco menos agora por causa da internet. Mas, por quê? Porque as referências ainda são muito antigas e tem gente que fica parado no ego. Ah, eu aprendi os sete raios e para. E acho que tá bom. Gente, sempre se questiona, tá, e o que tem depois? E, enfim, a ideia é viver agora a era de Aquário, né, com as grandes revelações e com a transmutação. Mestre Saint-Germain, nosso regente. Raio lilás para tudo que é lado. E lembrando que tudo é temporal. Então, assim, ó, não tem nenhum acordo, pacto, contrato que vocês fizeram com vocês mesmas, com outras pessoas, com outras entidades, com qualquer coisa que seja, que vocês não possam liberar, tá? Então, se tem alguma coisa que quando vocês forem dormir, você fala assim, caramba, achei essa memória aqui, ó, que eu nem sei se é minha, tal. No próprio sonho já dá comando, mas eu não quero mais. Eu não aceito mais. Se eu fiz de forma consciente ou inconsciente, agora eu libero, tá? E teve muito voto que nós fizemos aí na época medieval lá, que nós éramos coagidos a fazê-lo, por força, em posição de força. Porque assim, ó, gente, se vocês assistirem qualquer filme medieval, hoje, põe qualquer um na Netflix, qualquer um na Apple TV, sei lá, coloca um medieval, o que que você vai ver lá? Alguém matou alguém assim, ó, é assim. Pelo menos os nossos filmes de hoje, assim, é chato, mas ninguém mata ninguém. Não, tô falando dos de Rambo, tá, galera? Mas se você assistir a maioria dos filmes, assim, é tudo a mesma coisa, mas pelo menos assim, ó, é uma mesma coisa que não precisa todo mundo ficar matando. Lá no medieval, era um colocava a faca no outro assim, ó. Você Não, eu acho sabe, que você está querendo comentar assim que a violência era mais assim, se o cara é um era servo lá, um aceitável, não escravo, tinha o nem. cara quebrou uma xícara, ele morria porque quebrou a xícara. Pronto, tipo assim, não Gente, tinha, não tinha conversa. Isso. inclusive, quando Jesus É, vem, é exatamente para encerrar essa época de dente por dente, olho por olho, que até uhum, Moisés era. uhum. Isso que Moisés já era um contactado, já era um cara que trazia informações, só que ainda era aceitável. Por quê? Porque aquele era o processo da terra, era assim para ser. Vocês sabem a história da faca e do garfo? No padrão da etiqueta, a gente segura o garfo, na mão esquerda e a faca na mão direita. Mas por que que vocês seguravam o garfo na mão esquerda? Porque na época, nada a ver com etiqueta isso aqui. Lá em, sei lá, 1500, lá em 1200, lá em 800, você não podia comer em paz. Você tinha que comer com uma faca na mão, literalmente.
E eles não tinham nem garfo, eles tinham colher, né? Porque eles comiam basicamente coisas muito ensopadas para fazer render. Basicamente caldo de osso, né, galera? E era a melhor comida do mundo. Eu super recomendo. Troquem tudo que vocês comem por caldo de osso, que, cara, vai dar boa. Aí vocês comem lá, ó, aqui, ó, sua Eu comida é colher. faço, viu? Ai, Aurelina, eu vou na tua casa só para comer. É muito. Gente, além de ser delícia, é a coisa mais nutritiva de verdade que você pode comer na vida é caldo de osso. É maravilhoso, é maravilhoso. E aí eles comiam de colherzinha aqui, ó. E a faquinha, gente, não era para cortar o pão, o bifão, até porque não tinha bifão, né? Era para se alguém viesse atacar, ele só fazia assim, ó. Perfurava a pessoa, matava ali que eu já. Essa é a história da faca e do É garfo. que a carne, eles comiam com a mão, né? Tipo assim, a carne que Porque tinha, tudo que eles cortam isso comiam, eles comia. pegavam com a mão e comiam. Eles não pegavam garfo e faca, né? Tipo, não tinha. Até porque isso também foi uma É, perturbação. Olha só como vai entrando. Isso também foi uma perturbação das nossas histórias. Por quê? Porque o canino já é para fazer isso, é para rasgar. E a gente foi perdendo, ó. Só que esse canino, ele é um pouco do instinto de vida. Pode ver quem tem o canino muito flat, assim, ó, que tá 100%, é aquela pessoa mais passivona, que já tipo, ah, pá. E quem tem um canino é o que vai. E não é por presa e por ataque, não, é uma coisa dentro dele, assim, é um instinto ainda. E não quer dizer que a pessoa é ruim, pelo contrário, ela tem ímpeto. Lembra que o bom e o ruim vai depender da dose e da pessoa. Não tem nada bom ou ruim, tem o que você faz com ela ou não, né? Então, se até isso, ó, deixou o canino flat, ah, a pessoa que ainda tem canino, ela tem ainda gana de vida. Gente, se a gente estudar o biotipo de cada um dos dentes, vocês vão entender. Vocês vão entender por que que deu cárie naquele lá, por que deu canal naquele lá. E eu não tô falando só de sistêmico, eu tô falando de todo o processo evolutivo aí. Por que que o siso não nasceu? Por que nasceu um só e o outro não? Ixi, eu não tenho siso. Tipo assim, nunca, não é que não nasceu, eu não tenho, ponto. Tipo assim, eu já fiz aham. raio-x e tudo. Então, Ele não isso é existe. informacional. Uhum. Né? Tudo é informação, tá, gente? Tudo é informação. Hum, A gente tem que resgatar as informações para ver. Também, às vezes se cabe, né? Porque às vezes também tá. hum. Tipo, foi, né? Não tenho, não tá fazendo impacto, não passei nessa fase, tá tudo certo. Tem gente que vai ter incômodo com os sisos aí, sei lá, com 45, 50 anos. Por que será? Entende? E o siso era muito dente do juízo. Sim, porque ele vinha mais ou menos quando você tinha 18 anos, que era quando você passava daquela transição da adolescência para uma vida adulta mais oficialmente, e era quando os sisos nasciam. Só que tudo isso foi ficando desnecessário. Por isso que quando a gente fala assim, ó, lá no campo sistêmico, a gente fala assim, ah, o que aconteceu aqui não é mais necessário, não sei o quê, porque os tempos são outros. É verdade. A gente consegue ver até pelas nossas próprias imagens. Gente, a gente vê a pessoa de 40 anos hoje e a pessoa de 40 anos há, sei lá, 40 anos atrás. Meu Deus, é muita diferença. O de 40 hoje parece que não fez nem 30 ainda. O de 40 antes tinha 60 já. Né? E eu não tô falando nem de procedimento estético, não tô falando dos hollywoodianos aí que, né, ficam uma maravilha para sempre. Nem é isso, eu tô falando de pessoa mais regularzona aí mesmo, que a gente conhece às vezes no dia a dia. Mas pega, eu esses dias eu fui criar um bonequinho aí ali e pedi pra ele criar um bonequinho de 45 anos. Ele criou uma velhinha, tipo assim, sério, tipo, um cabelinho branco e tudo mais. Eu falei, acho que não cabe, tipo assim, não sei porque eu Aí, aí né, criou é uma outra senhorinha, referência. tipo, de cabelinho branco, assim, bem rugadinha. Daí eu falei, cara, não é assim 45 anos. Exatamente, exatamente. Mas isso é interessante a gente presenciar essas coisas, porque a gente tem que se auto-perceber. Porque a gente acha que tá tudo igual. Não está igual, porque não é para ser igual. Então, se a gente tá uma oportunidade aqui, nossa, por que não aproveitar, né? E outra, a própria Terra já passou por vários ciclos. Pessoas que eram centenárias. Vivia-se até os 900 anos e tinha-se filho até os 700, 600 anos. E era assim. Ah, mas é que a contagem deles era diferente. Ok, mas ainda assim eram ciclos lunares. Pode ser que até não seja 900, mas eram uns bons 600, sim, porque eles contavam de 13, né? Então, assim, com certeza, alguma coisa assim tá próximo, tá? E aí depois foi para 40. A idade média lá é 40. Morria-se muito velho aos 45, muito velho. E agora a gente já tem a oportunidade de voltar para a casa dos 90 no nosso tempo. Se é igual o tempo que se vivia lá, não sei dizer. Mas eu estou dizendo assim, em termos numéricos, quando a gente chega num montante quantitativo, né? E
Aí, por exemplo, lá no campo astral também a gente vai identificar coisas assim, por exemplo, o evento traumático que me prende a esse sistema informacional que eu não consigo hoje prosperar financeiramente. Talvez tenha alguma coisa no campo astral também, tá? Então, dá para chegar lá e mergulhar e tentar resgatar também. Lógico que sim. E aí, quando eu digo sistema financeiro, hoje nós temos dinheirinho na mão, né? Dinheiro, cartão, o que seja. Só que há um tempo atrás era sal, era ouro, era concha, era alimento, era um bem, né? Eu tenho uma garrafa, você tem um espelho, a gente troca. Então, assim, tudo que eu considero sistema remuneratório de troca vale como dinheiro aqui, tá? Então, assim, às vezes a pessoa tá travada porque ela só aceita alimento como valor de troca. Pode ser. Só que isso é uma memória dela ancestralíssima que tá lá presa, congelou. Porque para ela era fundamental receber o alimento para sobreviver. E aí, como ela recebe dinheiro hoje, dinheiro em outra espécie, ela não sabe fazer aquilo lá. Ela recebe, ela vai gastar, ela vai no mercado, lógico, gente, mas tô falando assim, só é o suficiente para X coisa, ela não consegue aproveitar o dinheiro. Às vezes pode ser uma memória do que ela não aceita dinheiro para outra coisa a não ser aquilo. E isso O a que gente. eles falam também de sobrenome era isso, né? Por exemplo, o meu Laranjeira, então provavelmente meus ancestrais tinham laranjas para trocar. Ah, eu quero laranja, então você vai lá no Laranjeira. E aí tem os Pereiras, e Isso. dizem que é assim, né? É. E os próprios sobrenomes, eles vêm de, tipo, referências, né? Então, Jesus, quer dizer, nem é Jesus, mas vamos trazer, assim, de Nazaré, da cidade de Nazaré. Ou então, ele é filho do carpinteiro. Lembra? A gente já falou isso na aula de nomes, e é bem legal isso. Então, às vezes, assim, na tua família, vocês tinham plantações de laranjeiras. E aí ficou. Era lá o José das Laranjeiras. E aí vai vindo, vai vindo. O meu sobrenome é uma raça de cães, o Molosso. Só que como é plural em italiano, fica o i no final. E aí vira Molossi. Mas é uma raça de cães que existia lá onde nasce toda a história da minha família, da parte italiana. Então, sim, né? Faz muito sentido isso. A São gente essas tem que histórias. pensar também que as interferências também históricas, né? Eu entendi que você comentou da Pereira Laranjeira, mas a gente tem que pensar que no Brasil, pelo menos, Ah, sim. Oliveira, Pereira, Laranjeira, Sequeira, eram os judeus que vinham para cá que mudavam o nome. Não necessariamente porque eles eram Pereira Laranjeira, é porque tinha que mudar o nome quando Aham. chegava no Brasil. É. Então, assim, tem que ver Mas lá o histórico, né? olha que legal esse viés também que ele lhe trouxe. Por causa, eu preciso Sim. mudar o meu nome para sobreviver, né? Para garantir segurança. Uhum. Gente, esse chip tá aí em você, hein? Esse download, esse comando tá aí. Então, você quer aparecer? Tira esse chip, tira esse download. Fala assim, eu posso aparecer agora. Ninguém mais está me perseguindo. Tira o chip. Tudo que eu falo pra vocês, vocês têm que fazer silenciar, vai pra dentro e ver se ressoa. Mas às vezes é isso. Eu não consigo me expor mais, porque quando eles chegarem, eles tiverem que eles foram colocando tanta camada de proteção que isso eu para tirar isso aqui, que isso aqui garantiu a gente estar aqui. Então tira a proteção também que às vezes vem no nome, viu? Porque às vezes é um chip, um implante, um sensor aí, né? Chame de como quiser. Porque agora assim, eu não tô falando só sistêmico, eu tô falando bem nesse campo astral mesmo de proteção e para não ser vista. Então, você quer ser vista? Remove esse chip, remove esse comando. Dá um comando de não ter mais problema ser vista, sabe? De visibilidade. Só mantém os comandos de invisibilidade. Quando você vai fazer projeção astral, você vai ter que subir. Aí você faz invisibilidade, você faz irrastreabilidade para garantir que nada entre, né? Mas depois você vem e se limpa do mesmo jeito. Vários assuntos misturados, mas é só para dar um startzão, assim, deixar a cabeça bem bugada, né? A Ana tá ali rindo ali, ó. Débora também tá rindo lá, o pessoal, né? Ó, a Liv. Só para vocês deixarem bem bugadinho, que daí vocês vão gostar das aulas depois. E aí, por exemplo, assim, ó, só para trazer um pouco, vamos falar do dinheiro, né? O dinheiro talvez. Você foi religiosa em alguma passagem anterior e fez voto de pureza, voto de castidade, voto de abstinência, tudo, né? Voto de pobreza.
E aí, você desencarnou e voltou lá para uma outra igreja. Volta de pobreza de novo. Opa, volta. Às vezes tem 4, 5, 10 volta de pobreza. Porque provavelmente quem tem um histórico voltou para o mesmo. Históricos muito parecidos para vencer aqueles negócios e acaba, às vezes, caindo na mesma cilada. E, gente, quem nunca ouviu um. Sei lá, percebam aí, ó. Ah, mas terapeuta não devia cobrar. Vocês cobram para fazer isso? Nossa, mas tem que pagar? Primeiro, assim, eu vejo uma desassociação de quem pergunta e do terapeuta que não tem coragem de cobrar, né? Tem as duas figuras, porque esse aqui às vezes já veio desses votos de escassez e esse aqui talvez fosse aquele que o coagia para esses caras não cobrar também. E quando eu digo terapeuta, eu não quero dizer a pessoa que atende lá numa apometria, numa constelação, não é só isso. Gente, você parar para escutar alguém já é uma terapia, né? Então, dentro da igreja é que foi deturpada as coisas, mas a ideia do padre te ouvir lá no confessionário seria um jeito de você tirar uma coisa dentro do teu coração e ele te ajudar com uma palavra, um acalento. Claro que tudo era usado por fins políticos, não vamos nem trair, mas vocês entenderam a ideia, né? Então, assim, não era de graça também. Ele escutava de graça, mas ele cobrava teu dízimo, ele cobrava não sei o quê, cobrava você reformar a igreja, ele vendia aquela informação para outra pessoa. Então, sempre teve, sempre, o recurso sempre entrou. Só que talvez não da forma que a pessoa lá, que era mais ingênua, pensava. E aí, às vezes, as pessoas começaram a ter dinheiro, só que a época de escassez era muito grande, né? Então, fazia ali, sei lá, conseguia vender um gado, trocava não sei o quê, tinha até um pouco de dinheiro, mas nunca era para usufruir ou fazer uma coisa boa. A gente que vai ter que destravar tudo isso. Porque, assim, ó, vamos lá, 1820. Onde é que a tua bisavó viajava, gente, para Europa? Tipo, eu vou lá para Austrália agora. Meu, mal e mal ela saía do sítio que nem dava tempo, entende? Os que vieram da Europa para cá vieram meio que tudo fugido, escondido, não querendo. Então, assim, até isso a gente teve que vencer. Então, hoje a gente tem muita vontade de viajar, talvez seja se reconectar com essa dor, né, das viagens, se reconectar com as terras. Que a Auré fez uma viagem bonita para Portugal, acho que uns 2 anos atrás, né, Auré? Foi lá se reconectar com a origem, foi lá falar um oi, galera. Por quê? Porque algo dentro da gente chama e nós nos reconectamos aos poucos com tudo isso. E aí a gente vai olhando para cada um dos temas, vai, né, trazendo aí novidades. Só que assim, pensa lá nelas, por mais luxo que elas tivessem, era um luxo que não tem comparação com hoje. Hoje nós temos acesso a muitos mais luxos do que se tinha há tempo atrás. Gente, talvez a nossa avó já sabia ler e escrever, mas se pegar as nossas bisas, possivelmente elas não escreviam. Talvez algumas, um pouco, tal, mas assim, tá bom, uma geração para trás, nem escrevia. Mas não era por mal, é porque era assim, entende? Então, assim, ó, é, como é que elas iam melhorar alguma coisa na vida se nem é, habilitado a escrita estavam? Por isso que as tradições orais eram tão importantes. E a gente foi perdendo a tradição oral, a gente foi tentando trazer tudo para escrita, né? Só que a escrita é muito fácil de acabar. Você taca fogo no negócio, joga água nele, você acaba com a tradição escrita rápido. Inclusive agora, os livros mais antigos que existem, estão sendo comprados por quem? As indústrias, os danos do dinheiro, o ChatGPT da vida. Eles estão comprando tudo isso, estão colocando isso dentro do banco de dados, e esse livro você acha que vai para onde? Não vai mais ficar disponível para gente. E se um dia eles falarem assim, ó, corta tudo que é anterior a 1880, é isso. A gente só não vai mais ter acesso. Porque não tem mais ninguém falando. Não, Vai pior ser... ainda é censurar, né? Porque hoje acontece isso. Já Principalmente em acontece. e-book, eles censuram. Tipo assim, eles Sim. pegaram lá 1984 e trocaram todas as capas e tiraram não sei que conteúdo do livro da Amazon. Por quê? Porque não condiz Olha mais, só. né? Pois é. Só que só vai saber isso quem já Sim, leu o primeiro. Outra sim, geração depois vai achar que lá era o livro desde sempre. E uhum. quiçá, se você contar isso para alguém, a pessoa vai falar assim: nossa, tá viajando. Nem é isso. Não, imagina, sempre foi assim. Mas assim, Exato. quando você lê o livro há 200 anos atrás e lê o livro agora, ele não é o mesmo. Assim, não é, porque eles censuraram uma parte lá que eu nem sei qual é, porque eu não.
Eu provavelmente não vi, mas eu li a reportagem de pessoas comentando na época, e se você procurar agora na internet, não vai encontrar essa informação. Exatamente. E aí, a gente precisa o quê? Ter grupos paralelos que continuam passando essas informações, como sempre foi feito. Então, aqueles grupos, tipo, que eram. Como que é? Ah, depois eu vou lembrar. Mas assim, que eram mais escondidinhos e que faziam as coisas. Era isso, porque tem que dar um jeito de. Hã? Não, é a Revolução. Eu lembrei agora do Fahrenheit 451, Fahrenheit 451. Eles têm a tradição oral, né? No final do livro, eles colocam que cada pessoa tem que ler um livro e cada pessoa decora o livro, porque cada pessoa vira aquele livro, para que Isso. o livro não morra. Então, assim, eles fazem exatamente isso que você falou, a tradição oral. Para E aquela garantir pessoa responsável. passar para frente, né? Pro teu filho, pro teu filho, lá, lá, lá. Isso. Então, a Que cada era como. família, cada pessoa é responsável por aquele livro. Exatamente, é o guardador dele. É como eram as grandes tradições hindus, né? A Liv vai poder falar bem disso aí. Todas as grandes tradições e livros é tudo cantado, né? Inclusive no ritmo desse cântico, desse ritmado, fica mais fácil de gravar. Tava tudo perfeito, gente. É frequência, ritmo, decora, sabe passar pra frente e vai fazendo. Até que o último monge que escutou morreu. Daí perdeu, literalmente, né? Tenta passar pro livro, mas não fica igual, porque daí entra as outras coisas. Ah, esse aqui não vai ficar. Não, esse aqui é melhor deixa, esse aqui o governo concorda, esse aqui é melhor tirar. E assim vai indo, né? Enfim. Maria Madalena tem tradições orais maravilhosas. Maravilhosas. Só que não tá em nenhum lugar. A gente tem que ir atrás do lugar, né? Então, assim, Maria Madalena, ela é incrível. Os pais dela eram grandes mercadores do mercado de peixe de Magdala. E toda a sabedoria ancestral feminina estava nela. Ela era o próprio feminino, né? O divino feminino de Jesus ali encarnado junto com ele. Então, eles viveram tudo isso juntos. Era a história deles mesmo. E aí, por aí vai, né? O que mais que a gente pode falar aqui? Tá. Então, por exemplo, a ideia é que a gente entre nesses lugares aqui agora para vocês começarem a ficar mais compreendedores do tamanho da egrégora de vocês, quem que é a egrégora de vocês, como é que eles se apresentam, o que que eles falam com vocês, como que é, o que que é uma egrégora pessoal, é, quem são nossos mestres, mentores, guias, quem que são, sei lá, quem é Ashtar Shiran, quem é Arcanjo. Claro, eu sei que vocês conhecem o Arcanjo Miguel, mas qual é a potência do Arcanjo Miguel? Quando que você chama ele? O que que você faz com ele? Né? Lembrando que vocês já são Arcanjo Miguel, vocês já são Ashtar, vocês já são os comandantes estelares confederados, vocês já são Serafim, Metatron, Saldafon. Eu só estou dizendo os nomes aqui para que a gente vá sabendo assim, né, direcionar dentro da astrologia, mas que a gente saiba que dentro de nós somos todas essas potências também, tá? Então a ideia é falar do todo aqui. É, Quais são os 7 corpos, que na verdade não são 7, são talvez 9 ou muitos mais, né? Mas tem 9 com nome, pelo menos. Os teus guias, teus mestres, o teu dragão pessoal, gente. Vocês têm um dragão pessoal, vocês sabiam? A Lili sim. A Lili não responde. Cada um de vocês tem um dragão pessoal que acompanha vocês, sim, né? Às vezes a gente tem chip, implante, sensor, marcador, mecanismo de controle analógico e digital. A gente tem agora os micro nanochips, é tudo muito. E hoje não precisa nem ter o chip, ele só tem um sensor. Você recebe o sensor, tipo, já está instalado. É Até a como. comida vem com sensor. Não, entendi. Até na Não entendi. comida, até na comida você tem chips, implantes, assim. Sim, sim, sim. A comida, a água, gente. Ela tem. Bendigam a comida, bendigam a água. Se não faz mal, tá bom já. Faz isso, faz o movimento. Eu tô cheio de gente aqui. Cara, faz em silêncio. Olhou para ali, faz o negócio. Faz uma imposição de mão, faz de pensamento, faz o que você quiser. Tá cozinhando, já vai pensando em coisa boa. Isso aí já é alquimia, isso aí já é magia. A gente acha que magia é quando a bruxa ia lá e pegava uma poção, pé de rato, pé de sapo, não sei o que, e mostrava tudo no caldeirão e ficava cozinhando. Gente, a alquimia, a magia, ela passa por todas as sessões de perfumaria que a mulher sempre esteve em contato. Você sabe fazer um chá? Isso é magia. Você sabe fazer comida? Magia. Você sabe fazer um creme para tirar, não sei o quê? Magia. Você sabe fazer um emplastro, não sei o quê?
Por que eu tô trazendo isso? Pra gente ficar cada vez mais próximos dessas realidades, porque às vezes, assim, os conceitos são tão deturpados que a gente pensa em magia uma coisa ruim. E daí a gente fica afastado, fala, meu Deus, magia. Meu Deus, mago negro, o que eu faço? Então a ideia é vocês se aproximarem dos conceitos para ver o que tem que ser feito. E às vezes a magia a gente já faz em casa. Eu com magia aqui limpo minha casa, organizo tudo, deixo tudo limpo. É magia. Só não é a magia mágica de fazer assim, né? Tem que ter o fazer, o esforcinho também. Mas eu quero dizer assim, ó, vamos nos aproximar dos termos dos conceitos para que isso nada mais nos afaste das verdades, né? Então, por exemplo, na terça-feira que a gente foi fazer o multidimensional, a gente trabalhou muito a energia dos dragões, né? E uma das moças que estava lá falou assim, mas Gisela, dragão não é reptiliano? Eu falei, não, é outra espécie, é outra classe. E ela tava com um conceito tão ruim dos reptilianos que ela conseguiu meditar e tudo. Eu até falei isso pra ela no final. Só que ela não avançou muito, porque ela teve receio que aquilo fosse ruim. E não consciente, tá? Inconsciente. Porque ela sabe que ela estava uma egrégora protegida, ela já esteve com a gente várias vezes. Então ela se sentiu bem. Tanto que a meditação dela foi incrível, ela viu luz branca o tempo inteiro e tal. Mas ela não viu nenhum dragão. Provavelmente ele não quis se apresentar para ela não se assustar mesmo. E lembra que toda espécie vai ter o que é o negativado e positivado, gente. Ainda falei brincando, ser humano só tem positivado? Se botasse o ser humaninho lá em Vênus, Liv, ia dar boa para todo mundo, toda hora? Entende? Então, assim, toda espécie tem o que está positivado e o que está negativado. O que eu quero dizer com isso? Que o que está mais não precisando, né, perturbar os outros e o outro ainda tem, né, ainda incomoda um pouquinho os outros aqui. Então, assim, às vezes a gente não conhecer as coisas também retém a gente no mesmo lugar. E a ideia é quanto mais eu consigo conhecer para me blindar se for necessário, para poder também transmitir se for necessário, para que eu possa me abrir para as melhores experiências também, porque isso vai chegar no campo, tá? Então a ideia é remover todo preconceito. E toda vez que eu faço curso de dragão, eu normalmente começo com as mesmas coisas, assim, no sentido de quais as crenças limitantes você tem de dragão. Só que o engraçado é que talvez eu tenha uma memória ancestral de dragão, porque a primeira vez que eu ouvi falar em dragão, eu falei, que legal! Eu não fiz uma cara de, meu Deus, o céu é um dragão. Eu amava. E quando eles apresentaram os Baby Dragons, então eu falei, nossa, que coisa mais fofa. Claro que a IA desenha um Dragon Baby aí, oh, cute, so cute, né? Mas não é só isso, é porque eles são realmente uma energia muito grande e muito amorosa. Então Eu a tenho gente. uma estátua aqui que é muito fofa, a minha estátuazinha pequenininha de dragão. Mas tá. Eu tenho uns bichinhos lá também, então, assim. É, Às vezes é legal trazer coisas é um baby físicas. dragon. Uhum. Às vezes é legal trazer coisas físicas que a gente acha bonitinho, tipo, ah, que garrafa bonitinha, porque daí eu começo a me acostumar até melhor. Eu falo assim, ah, não preciso mais ter medo, aquilo é legal. Vocês sabem que eu tava na casa da minha mãe esses dias, e minha mãe fez um monte de limpeza, essas épocas atrás, ok? Sabe o que eu achei lá? Eu dei pra ela uma bruxa, uma bruxa de palha, assim, com roupinha de pano, de Dia das Mães, sei lá, em 1990. Juro, gente. Eu fui numa loja de artigos X e eu comprei uma bruxinha pra minha mãe. Provavelmente. E ela tem cabelo bem estereótipo de bruxa, gente. Cabelo, roupa preta, cabelo roxo, chapéuzão. Igual. Cara, por que eu comprei aquilo pra minha mãe? Sabe Deus. Mas enfim, minha mãe guardou lá junto com as outras coisas. Aí eu já achei esses dias. E daí eu peguei e botei lá na cozinha. Eu falei, cara, se tem algum significado, eu já faz o que tem que fazer aí. Às vezes é um jeito da gente se reconectar com algumas memórias sem nem perceber. Imagina, eu tinha 9, 10 anos na época. E fui lá e falei, não, eu quero comprar essa bruxa pra minha mãe. Talvez minha mãe olhou e falou: Meu Deus, minha filha comprou uma bruxa pra mim, que sem noção, né? Mas tá bom, pega lá a bruxa e tal. Só que provavelmente foi um estado consciencial de alguma coisa. Talvez despertasse nela alguma coisa, sabe? Ou agora, só sei que eu peguei essa bruxa e botei lá, bem assim, ó, tipo, tá em cima da geladeira, onde é passagem de todo mundo, assim, ó, tá bem lá a bruxinha. Ela é bem simpática, assim, sabe? Tá velha, coitada. Mas às vezes vai trazer, e ela é bonitinha, assim, sabe? Tipo, ela é bonequinha desenhada, então ela é meiguinha. Então, às vezes é legal trazer algumas referências do que é interessante. Por exemplo, a Ana, ela pode pôr um dragãozinho bebê lá, ou uns bichinhos de pelúcia bebê,
bebezinho, criancinha, para atender no consultório dela, porque a criança vai falando, nossa, é dragão, olha que legal. Ela para de ter medo. Claro que as crianças novas já estão vindo com esse chip desimplantado, né? Mas assim, tipo, se alguém tentar colocar um padrão de medo, fala, não, mas eles são fofos, eles são legais. Muitos amam dragões, eles amam dragões. Então tem que ser para os pais, né? Fala assim, olha que É, bonitinho. tem que parar na recepção. Deixar lá. Ó, enquanto você espera aí, ó, brinca com esse negócio. Então, é um pouco disso, de desmistificando as coisas. E a gente também vai entender o que que é um espírito zombeteiro, as próprias holografias, né? Como às vezes aparecem holografias em pessoas que a gente conhece, obviamente, vai ficar mais fácil, né? Invadir, perturbar um pouco o nosso campo. A gente vai falar de mediunidade, a própria fraternidade branca. Quais são as raças mais comuns, né? Dos nossos amigos extraterrestres. Eu acho legal o extraterrestre, porque a gente imagina que o extraterrestre, ele mora em outro planeta, né? Só que assim, primeiro que muitos deles já habitam conosco, né? Outro que nós somos o próprio extraterrestre. E terceiro que, inclusive, mesmo que a gente não seja extraterrestre, a gente mora fora da crosta terrestre, né? Então, só por isso a gente já seria extraterrestre. É o intra e o extra, né? Mas enfim. Então, assim, para tirando esses conceitinhos, assim, a gente fala, não, vai aumentando a nossa gama de respostas aí para tudo, inclusive. E aí a gente vai mergulhar mesmo nesse campo do todo, né? A gente vai cuidar lá do teu campo do eu, vamos olhar para o campo do todo, vamos perceber cada vez mais onde estamos. Todos os campos, gente, precisam ser limpos. Vocês podem magnetizar, para remover aquilo que está preso, vocês podem fazer outras estratégias. Vocês podem aumentar as proteções individuais, vocês podem aumentar as proteções das casas, vocês podem fazer limpeza energética na casa, limpeza energética no lugar que vocês atendem. Vocês podem fazer as limpezas pós, atendimento, pós-conversa. Ixi, conversou com alguém, ficou muito denso, faz uma limpezona, tá tudo certo. Fecha os portais, pede ajuda das egrégoras, silencia. Então, assim, a gente vai passar aí nesses próximos encontros aí, meio que falando um pouco de tudo isso. Só que, claro, vai ter uma linha, né? A gente vai começar por aqui e tal, não sei o quê. Mas perguntem as coisas que vocês quiserem, tragam as dúvidas. Eu acho que é muito rico, tá? E vamos se especializando, galera. Vamos criar uma universidade, estelar, sabe? Para cada um trazer um pouco dos seus conhecimentos, e a gente ficar cada vez mais apto a estar mais longe. Como é que vocês estão com tudo isso aí, gente? Me fale. Aí eu vou adorar agir, porque eu acho que é uma. Eu acho que é uma forma de deixar didático, assim, na nossa Aham. mente, as informações que estão, às vezes estão soltas, e até para eu que sou da área, né, didática, então eu adoro entender em sequência, até porque quando eu vou explicar, se isso é claro para mim, eu explico muito bem. Isso. E eu lido com criança e com adolescente, então tem que ter realmente uma linguagem mais acessível, mais simples, mas ela primeiro tem que ser clara para mim, né? Então eu acho que entender tudo isso que na minha mente algumas coisas são soltas de uma forma sequencial vai ser muito bom. Eu acho que vai ser ótimo. Maravilha. Então, ó, só para a gente entender, na próxima segunda, na próxima segunda, é ótimo. Na próxima quinta, que é dia 13 de setembro, quem tem o encontro é o Linha da Vida, que é o sistêmico. Então, as meninas que estão aqui, a Lívia, a Auréa, todas podem ir assistir lá, tá? E daí, no dia, na sequência, lá na teoria, no dia 10 que seria só do grupo desse aqui, as meninas lá do sistêmico podem assistir também. Então, todas as quintas-feiras vocês podem estar. Ah, Gi, mas em setembro eu tenho uma outra agenda. Tá tudo certo, vai ficar gravado, como sempre, eu vou postar para vocês. E daí você tenta já em outubro virem todas, tá? Porque acho que vai ser bem legal o crescimento. E sim, perguntem o que vocês quiserem, tá? No sentido de qual é a sua dúvida, o que que você quer saber. Não tem pergunta boba, tem aquela só que eu não sabia, né? Que mais, gente? Perguntem. Mais algum depoimento? Gostaram? Aurélia, Liv, como é que vocês estão, meu bem? Gostaram? Eu gosto muito desse assunto, eu estudo muita coisa, e eu acho que vai ser interessante começar a organizar isso. Porque você Isso. vê uma coisa, você vê outra, eu faço um curso, faço outro, eu entendo
Aí vejo, ah, tá, isso é interessante. Isso. Pego algumas referências e vou estudar essas referências. Mas às vezes eu acho que fica tudo muito solto. Conseguindo amarrar, trazer isso para um lugar, isso é interessante. E você falando sobre limpeza, votos e tudo, ultimamente, teve um dia eu comecei a fazer aquela oração de cocriação de Crayon, que eu acho que ela é muito forte, é muito boa. E eu faço ela todos os dias, e é interessante que eu faço. No outro dia eu falo assim, mas será que ela falou isso ontem? Nossa, que interessante. Que é outra coisa. Cada vez que eu escuto, parece que é uma coisa nova que vem. Eu acho assim, não é uma coisa nova, mas é uma consciência, é aquele escutar, né? Não é o ouvir, é o escutar. Nossa, ele falou isso agora. Da Uhum. outra vez ela também, com certeza ela falou, porque é a mesma gravação que eu escuto, mas eu falo, olha que legal. E nessa oração tem assim, fala muito sobre votos, juras, tudo, votos de pobreza. E aí eu falo assim, nossa, onde que eu tô, né? Que lugar é esse? Aí eu falo assim, se eu fiz o voto, eu tô cancelando esse voto. Eu vou. Aí no outro dia aparece um outro voto que não estava no dia anterior. Eu falo assim, que Bem, isso? imagine quantas passagens já teve e ainda em cada uma 60, 70 anos, sei lá quantos a gente pode ter se autoprometido, né? E o mais interessante, sabe o que acontece também? Até para registrar. Muitos dos votos não foram da boca para fora. Muitos dos votos foram no leito de morte de alguém. Você prometeu para aquela pessoa no leito. É uma promessa tipo uma dívida. Passa do nível X. Outra coisa é, muitas pessoas fizeram isso dentro das igrejas, tal, com um amor real no coração. Tipo, com amor daquilo, assim, ó. Não era da boca para fora, assim. Sabe quando a criança fala assim, ah, fui eu mesmo só para sair correndo e sair e falar? Não. É uma coisa que ela acreditava. E daí ela voltou e acreditou de novo, saiu de novo. E daí, imagine como vai ficando registrado. Você Então, é falou da piadinha, né? Antes, esse foi aquele Porta dos Fundos, o. Esqueci o nome, cara. Ele faz um vídeo falando sobre isso. A mãe dele está morrendo e ele fala assim: meu filho, vem aqui, eu quero que você prometa. Aí na hora ele fala: não, não, não fala nada, você não vai morrer. Aí na hora que a mulher começa a falar: eu quero que você cuide, tava ele e a esposa. A mulher vai lá e desliga a máquina e ela morre. Aí ele fala aham. assim: ela estava sofrendo muito. Aí, porque ele fala assim, numa das conversas, ele fala assim: você lembra quando a fulana, a minha avó morreu? Ela falou que era para tia tal cuidar da tia tal. E ela prometeu, e a vida dela toda foi fazer isso. Você falou isso agora no Leite Morte, eu lembrei do vídeo dele, e na hora eu falei, gente, olha, porque eles trazem, é uma forma às vezes grotesca, umas piadas meio assim, É, mas ele trouxe isso tão bem que a mulher estava morrendo e ele não queria fazer aquilo. Mas se ele continuasse até o final, ele ia Lia. fazer um pacto ali com ela. E a mulher dele fala assim: não vai dar tempo. E ela desliga. Quando fala, é para cuidar da sua. Ela, melhor assim, ela estava sofrendo muito. E eles iam passar o vídeo. Eu achei, nossa, eu liguei na hora esses sim, pactos. exato. E assim, aí o resto da vida é a outra vida que você vai cuidar dela também. Sim, porque é atemporal. Registrem isso. Né? Até que a morte não sepa. Qual morte? Não existe a O que morte, que é né? morte? O que que é morte? Entendeu? Então, às vezes, fica temporal, fica aberto, é um campo aberto. Vem, Auré, fala, meu bem. Ó, eu não, como é que eu falo assim, eu não estou totalmente por fora, porque de vez em quando eu assisto alguns vídeos, eu gosto do Crayon, eu gosto do Bachar, tem um programa Filhos do Todo, que eu gosto de assistir, mas eu nunca me imaginei estudando esse tema. Ah, sim, mas é que Não assim, chega na hora imagine, certa. não, É, nem passava, mas quando você ofereceu, eu falei, vamos perder, bora lá, né? bora lá, eu Bora lá. comecei, É estou isso aí. aqui.
Maravilha, garota, maravilha. Todo mundo bem, gente? Todo mundo feliz, todo mundo tranquilo? Hoje só foi um startzão, tá? Então, ó, dia 3 a gente tem encontro, podem agendar aí todas as quintas, né? Eu vou só unificar os grupos, tá? Então não estranhem mesmo. Eu vou mexer lá para deixar em todo um grupo só, porque vai ser um link só para todo mundo, depois a cópia é igual para todo mundo, tá? Todo mundo bem, galera? Ah, sim, isso sim. Eu ia comentar uma coisa, acho que eu estava conversando, né, assim, e aí a pessoa, assim, conversando um pouquinho, tocamos um pouco no assunto, né, dessa parte de esoterismo, espiritualidade e tal. Aí ela perguntou pra mim, o que a gente faz pra melhorar essas coisas, né? Aí eu falei pra ela, olha, eu acredito que a primeira coisa é fazer consciência, é ter consciência. E falar com as pessoas, mesmo as pessoas que não estão nesse meio, porque aqui a gente fica se sentindo mais seguro, né? Porque aqui, como é que eles chamam? Aqui é um ambiente seguro, uma coisa assim, né? Que ninguém te chama de louco, ninguém te chama de ovelha mística, o que seja, né? Uhum, Então, mas eu uhum. acho que tem que falar com as pessoas fora da caixa também. As pessoas que Isso. estão, tipo, fora, Expandir. assim, falar. Isso. Não, tudo bem, não exatamente, mas a gente tem que aprender a se expor de uma forma que seja mais saudável. Ah, tá. Para Uhum. que a gente tem que colocar essa consciência também para as pessoas, mesmo que você falou uma coisa interessante na terça-feira passada e reverberou bem aqui. Mesmo que a pessoa não entenda o que você está falando naquele momento, mesmo que ela ache que aquilo é uma pura de uma besteira, aquilo já plantou ali, né? Daí ela vai começar a perceber que aquilo vai crescer. Pode demorar anos, pode dar 10, 20 anos que seja, mas aquilo vai crescer. Então, assim, eu Exato. achei bem interessante você comentou, porque foi uma coisa que eu comentei hoje de manhã e você comentou que talvez não fosse eu, fosse outra consciência, mas a princípio Aham. é assim, a gente tem que ter consciência e falar com pessoas também, fora do ambiente seguro, né? Isso, tá? E olha só. Tudo que a gente colocar para o outro vai ser uma semente, né? Às vezes é a semente tipo de uma margarida, que logo ela está florescendo. Às vezes é uma nogueira, vai demorar, mas na hora que vier, vem com uma estrutura, um caule gigante, entendeu? Então, assim, daí vai, né, de qual semente chegou e como que ela foi ali. Mas podem ter certeza, tudo vai ser semente. Certo, É, garotas bonitas? Dona Débora, Dona Aninha, todo mundo bem? Certíssimo, então, gatíssima. Tá Minha bom, meu praia total. total, né? Pisciane, ah, minha praia, adoro, Isso aí, galera. Isso aí. Então vamos aprofundar. A Ana, eu com sei também certeza. curte, não precisa nem falar nada, né, Aninha? Tá ótimo. Então, beleza, garotas. Vamos descansar, rezem, orem, meditem, faz o nome que você quiser, tá tudo certo. Se protejam. Se sentiu que saiu para trabalhar, fecha todos os campos, volta, tenta consertar o que tá para você, né? Ó, sem entrar no livre-arbítrio dos outros, tá tudo certo. é, Acordou? Fecha o você falou portão. uma coisa interessante, eu li esses dias na internet, uma coisa que eu achei bem interessante, ele comenta assim, que é uma coisa bem simples, assim. Ele fala assim, eu vou observar, mas eu não vou absorver. Então, assim, quando você tá para entrar num lugar, assim, é que nem você fala, eu deixo, é bem parecido com o que você falou, eu deixo que não me pertence. É assim, eu estou entrando aqui para observar, mas não para absorver. Então, Legal. tipo, Muito bom. Gostei dessa frase. é, E é mesmo, né? então, reverbera também, né? Isso aí, bonitas. Então, nos vemos na próxima quinta-feira. Fiquem bem. Bom final de semana. E qualquer coisa, não estranhem. Vou juntar tudo num grupo só. E se vocês quiserem interagir mais no grupo, assisti um negócio legal de crime, pode colocar lá. Aí sei lá, a Auré assistiu e falou, nossa, nada a ver. Só não assistir, gente. Nós temos que começar a perceber que todo mundo pode ter opinião e às vezes assim, ó, eu tô presa lá na ideologia do Rodrigo Romo. E a maioria vai falar assim, meu Deus. Só que de repente vai saindo e fala assim, não, peraí, não precisa mais. Entende? Então cada um vai construindo, assim, não se preocupe, tá? No começo até a gente acertar a mão vai um tempo, mas depois aí fica bem alinhado. Ok? Gi, Bora lá e então, as gente. aulas, você vai deixar lá para a gente assistir? Como é que você vai fazer? Sim, aham, vou subir as gravações normal. Igualzinho, igualzinho, Tá. igualzinho. Não vou mudar nada. Uhum, Gravo. porque ainda tem umas aulas que eu ainda não consegui assistir, fiquei sem internet, e Sim, aí tem pode coisa que eu pedir ainda não também. consegui Ah, ver. X, pode, claro que sim. Tá. Sempre.
tá bom? Gratidão, queridas. Deus abençoe, viu? Bom final de semana para Obrigada. todos. Obrigada, gente. Só, Um ótimo final de só semana. uma Um abraço. pergunta. Fala, fala. Só uma pergunta. Você falou assim, quando você vai deitar, você abre os portais ou você fecha? Não, você Quando faz você acorda, proteção. você. Isso. Ah, quando você faz a proteção. Você faz Uhum. proteção. Se você não sonhar com nada, quer dizer, talvez você tenha sonhado, eu não lembro, tá bom. Mas se você estiver no meio de um sonho lúcido, você está percebendo uma coisa meio chata, dá comando, gente, ó. Que é meu, isso aqui não é meu, também libera, isso aqui não quero mais, já não aceito mais carregar. E se, era uma grande missão, você vai perceber que você vai continuar fazendo, tá tudo certo. Você pede mais proteção, ó, que Arcanjo Miguel vai na frente. Eu tô escutando, dando um jeitão basicão do basicão, depois vocês vão entender mais. Aí acordou? Ah, acordei pra fazer xixi. Fecha o portal já. Ah, se era um sonho ruim, gente, já fecha o portal. A Lili já acostumou a levantar e voltar pro mesmo sonho. Se ela tivesse se ela tá, de repente, trabalhando em alguma coisa, se ela percebe, né? Ela volta pro mesmo ponto e tal. Mas isso é de cada um, tá? Não tem um certo e errado. Mas acordou de manhã, fecha o portal, ó, fala, olha, para onde quer que eu tenha ido, que me limpem, que fechem todos os portais, né? Eu não preciso trazer nada de qualquer passagem que eu possa ter feito. Aí, lembrando, não lembrando, só faz isso. E, gente, não tem. Faz essa oração. Não precisa. Você se concentrou e fez, é o suficiente, tá? Porque tudo está sendo ouvido o tempo inteiro, porque você é o todo. Ah, mas eu gosto de fazer aquelas frases. Tá bom, pode fazer. Tá bom? Entendeu? Gente, não tem certo e errado. Vocês fazem o que você quiser no coraçãozinho de vocês, de verdade. Tá bom? Só cuidado com é, orações que às vezes tem voto lá no meio. Você está fazendo um novo pacto. Lê certinho. Não tem pacto, daí pode fazer. Prestem atenção, porque às vezes tem pacto no meus negócios, viu? Às vezes abre portal, você nem percebeu e não fecha depois. Então veja se não abre portal e se não tem pacto. E Ok? também tem, às vezes, tem um holograma, né? Porque você falou que você tá no meio da oração, e a oração foi feita com uma intenção X. E aquilo atrai energia Y. E aí você Ah, não sim. percebe. Não é o que está escrito, é o que está na intenção de quem escreveu. De quem escreveu. Então, por isso que tem que ficar mais avançado. E, gente, a gente vê muita coisa na internet. Às vezes a frequência que você está escutando não é necessariamente uma frequência boa, ela pode ter interferências por trás. Então, assim, escolha os canais Né? certos, vão sempre naqueles que são já mais indicados, que a maioria das pessoas vê, que são sérios, assim, sabe? Ah, tem um monte de gente que faz corte, põe lá para ganhar dinheiro, e tal, ok, mas, né, vai saber se é limpo, tá bom? Certo, garotas? Então tá bom. Um beijo, boa noite e nos vemos na quinta. Tchau, Muito gente. Até... grata, Fê. Beijo a todas. Né? Tchau, tchau. Até mais.